Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Bíblia aberta, coração aberto também. Quero convidá-los para que abram a Bíblia Sagrada, todos que trouxeram. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Primeiro livro dos reis de Israel. O capítulo que nós iremos ler é o capítulo de número 17. Capítulo 17. Todos que trouxeram a sua Bíblia, quem não tem uma Bíblia, tome vergonha e compre uma Bíblia. Agora, quem não tem o exemplar bíblico e tem o seu iPad, iPod, S4, S3, S2, S1 e o S0, que é o Xing-Ling. Se tiver um aplicativo da Bíblia, abra comigo em nome de Jesus. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, versículo que leremos é o versículo de número 4. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Quero dizer que eu estou apenas aqui para abrir o caminho. Os que vêm após mim são melhores do que eu. Então só vim abrir o caminho. Encontrei dois pedreiros ali na entrada da igreja. Eu falei, vocês estão saindo da igreja agora? Isso não é que a gente estava arrumando a igreja, o pastor Gilmar quebrou tudo aqui. A gente estava consertando o que ele quebrou. Ai, irmão, meu Deus do céu. Mas vamos lá, Deus vai me dar graça. Quem encontrou, diga a mim. Amém. Vamos lá. E beberás das correntes, e ordenei aos corpos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, na fronteira ao Jordão, e você diz amém. Amém. Hoje que lemos aqui, no livro dos reis de Israel, na verdade, na minha concepção como leitor da Bíblia, é um dos textos sagrados que mais chama a minha atenção relacionado a este grande profeta de Deus. E é importante frisar aos irmãos aqui que nesta época foi uma das épocas mais adversas na vida do povo de Israel. E na minha concepção como leitor da Bíblia, eu entendo uma grande verdade. O capítulo 17 deve ser falado com muita propriedade, mas não há como falar do capítulo 17 se nós não mencionarmos acerca do capítulo 16. É importante dizer aos irmãos que nesta época Israel vive uma das maiores crises de nível espiritual, de comunhão com Deus, e dentro deste tempo tão adverso, agora o novo rei em Israel se trata de Acabe, filho de Omri, e assume o trono em Israel. Precisamente, ele assume e o seu reinado torna-se um reinado cheio de complexidades. Essas terríveis complexidades que se instalam no meio do reino, simplesmente por conta das atitudes precipitadas e não adequadas para quem foi criado no temor, para quem aprendeu os princípios. E a dificuldade que estava instalada no reino de Acabe não era só por causa da sua má administração, pelo contrário, as coisas estavam indo bem economicamente falando. Em uma visão política, ele era uma pessoa de visão e tinha algumas pessoas que faziam parte do seu conselho que iria o direcioná-lo, orientá-lo. Então a sua administração, ela não é ruim. O seu posicionamento como rei é aprazível à sociedade. Mas o pecado, a dificuldade que se instalou em Israel é justamente por causa da perversidade, da falta de temor que existia no coração de Acabe. E Acabe foi pior do que seu pai.
O seu pai pecou, transgrediu as leis de Deus. Mas Acabe foi um pouco pior, foi um pouco mais além. E o maior pecado de Acabe, além de transgredir os princípios, ele também faz agora uma aliança com um rei sidônio, praticante de rituais de adoração a deuses estranhos, e ele se envolve até o pescoço em um relacionamento onde o propósito deste relacionamento não era uma questão afetiva, mas esse relacionamento era uma questão de visualizar as questões políticas daquela época. E ele casa-se com uma mulher que tinha suas qualidades, mas as suas qualidades eram usadas para o seu próprio benefício. E ele casa-se com uma mulher que era sacerdotisa, porque o pai dela era Etebaal, era sacerdote do templo de Baal. E para quem não sabe, Baal era o deus da tempestade, o deus das mudanças climáticas, o deus que mandava a chuva. Eles acreditavam que toda a questão de sustentabilidade econômica e dentro da plantação e o crescimento era promovido pela graça e o poder de Baal. E eles eram adoradores deste Deus da fertilidade. E quando ele casa-se com Jezabel, então acontece ali, naquele exato momento, uma junção. Une o projeto que estava no coração de Acabe com a projeção que estava no coração de Jezabel. E quando este casal se fortalece de maneira terrível, então agora Jezabel, ela instala um RI, um regime interno, dentro do povo, no meio do arraial, entre a sociedade. E este RI estava determinado. Ela então percebe que o povo adorava a Yahvé, a Jeová, e ela entende que existiria possibilidades de incluir na adoração a Deus Jeová ou Yahvé a adoração ao Deus que ela servia, ao Deus pagão. E Jezabel então coloca em prática de fazer uma mistureba dentro do templo. E ela diz: ei, quem quiser adorar a Baal, adore a Baal. Quem quiser adorar a Yahvé, adore a Yahvé. Tudo dentro do mesmo templo. E eles levantam poste de ídolos. E isso se tornou a Deus uma afronta, uma abominação. Porque se tem uma coisa que Deus não divide, meus irmãos, é a sua glória com o outro. Deus não aceita a adoração de uma pessoa que adora a Deus e adora a outro Deus. A Ele somente a honra e a glória, a nenhum outro Deus. E Ele não divide. Mas o projeto de Jezabel era tornar tudo parecido dentro do seu reinado. Ei, olha aqui. Este é o projeto do diabo para os nossos dias atuais. Da mesma maneira que se sucedeu nesta época, o plano do diabo é o mesmo nos nossos dias atuais. Nós estamos vivendo uma época de uma geração que não está sabendo distinguir a que Deus é que serve, a que Deus a se deve servir com integridade, com devoção. A intenção do maligno é tornar tudo parecido, é tornar tudo igual. Nós vivemos em uma geração que nós estamos vendo uma grande diferença na questão
Nos anos 60 éramos protestantes, nos anos 70 deixamos de ser protestantes, passamos a ser conhecidos como crentes, nos anos 80 deixamos de ser crentes, conhecido agora nos anos 80 e 90 como povo evangélico. Entramos na era de 2000, a revolução do tempo, e deixamos de ser os crentes evangélicos e passamos a ser conhecidos como povo gospel. Então, aos poucos, nós estamos perdendo a nossa identidade cristã, e isto são obras do diabo. Já não dá para nós entendermos o que está acontecendo no meio do povo. As pessoas estão perdendo a sensibilidade espiritual, estão perdendo o projeto de adoração a Deus, da expansão de reino. São grandes igrejas, são grandes denominações que a prioridade não é a expansão de reino, mas a prioridade é quem é que vai ser o chefe que vai sentar na cadeira. E o diabo está ganhando espaço no nosso meio. Nós temos crentes na igreja que estão perturbados, cheios de malignidade na mente, porque ao invés de nós nos posicionarmos, nós estamos prestando a cultos a deuses estranhos. Eu venho aqui hoje como um profeta de Deus a dizer a esta igreja para que nós tenhamos um posicionamento diante do céu, para que haja um despertamento no nosso meio e nós possamos ter a consciência para uma mudança em nosso meio. Se valer, amém, diga amém. Então este é o projeto do diabo: tornar tudo comum, tornar tudo parecido, tudo igual. Mas esse projeto de Jezabel era um projeto que iria cair por terra a qualquer momento, porque ela era opressora, ela era perseguidora, ela se opôs, ela se colocava de uma maneira tão imponente que ela conseguia constranger as pessoas, e ela entendeu que a melhor maneira de instalar este culto pagão, no culto que é santo a Deus, era entrar na mente da liderança e os profetas de Deus. Olha aqui para mim, algum tempo atrás nós vimos na TV em rede nacional, nós vimos a nossa irmã Aline Barros cantando no Caldeirão do Rio, e ela cantava dizendo: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Todo mundo subiando, batendo palma, e até em casa todo mundo: olha que legal. Daqui a pouco o Luciano Huck pegou o microfone e disse: aqui é assim, a gente mistura o santo com o profano. Meus amados irmãos, nós precisamos despertarmos, precisamos tomar um posicionamento diante de Deus. O tema que foi escolhido para esta festa não foi aleatoriamente, mas era o clamor de Deus para esta igreja, para esta geração. Se valeramente também, Deus está contando com gente de caráter cristão, gente que tenha compromisso com o reino. Se valer, glória da glória. E no meio de tanta patifaria, e no meio de tanta gente que se vende por pouca coisa, aleluia, ainda tem os remanescentes de Deus que estão servindo ao Senhor com alegria. Se os remanescentes de Deus estão aqui, levanta a mão e solta esse glória. Que haja um despertamento no meio do povo de Deus. E era agora, porque o diabo, ele é astuto. Jezabel, ela tem a característica de Satanás. Ela é inteligente, sagaz, oportunista. Quando ela instala esse culto, ela consegue promover no meio do povo uma crise espiritual. É o que está acontecendo hoje, uma crise espiritual. Eu sou de uma época que, quando o Espírito Santo operava na igreja, a igreja toda sentia a presença de Deus, e a igreja se retraía debaixo daquela glória, oh glória. E quem não sentia curvava a cabeça e dizia: eu também quero sentir Jesus. Eu sou de uma época que os irmãos botavam a mão na boca quando o poder
pecado. Pronto. Não adianta. Ah, pastor, eu estou desligado. Deve ter alguma coisa errada aí. Porque num culto desse, irmão, você não sentiu a presença do Espírito Santo. Vem cá, não é pregador que derrama poder, não. Não é eu que sou dragão para jogar fogo. Eu sou pregador do Evangelho. Eu estou na condição de profeta de Deus. E eu quero dizer uma verdade de Deus aqui hoje para esta igreja. Meus irmãos e meus queridos amados do Senhor, vamos abrir os olhos, vamos clamar pelo nome do Cordeiro, porque Jezabel está querendo misturar tudo no meio da igreja. Mas enquanto tiver gente de caráter cristão, ela não vai prevalecer, porque a glória cristã. Pelo amor de Deus está contando com você, irmão. Aí a gente fica perguntando, por que que nossos cultos são frios? Por que que o congresso Deus não operou? Por que que fulano de tal cantor não aconteceu nada? Sabe por quê? Porque nós estamos divididos. Tem gente que está olhando para mim aqui. Seu celular tem mais música do mundo do que hino de louvor a Deus. Está olhando aqui para mim e ainda quer vir aqui dizer que está cheio de poder. Tu está cheio de cerca maligna, porque de uma fonte de água não joga. Eu sei que tem uns avaliadores de culto aqui. Aqui olhando para mim, dando nota na mensagem, mas eu não tenho compromisso com você. Eu estou aqui porque foi Deus que mandou. Mandou pastor que convidar para estar aqui hoje. Eu não faço média com ninguém, Joe. O que Jesus manda falar, eu falo. Come aí, segura aí, aperta o cinto. Isso que essa bagunça. O que é que estão fazendo com a igreja? O que é que estão fazendo com o culto, irmão? E aí o povo quer poder, mas não quer mudar de vida. O povo quer poder, mas não sabe a quem serve. Aqui na igreja da glória, lá no mundo fala palavrão. Aqui na igreja da glória, mas lá no mundo só Deus sabe qual é a fama dele e a fama dela. Decide quem você é. Ou você fala assim, moleque, ou se não. Só agora que entendeu até agora. Irmãos, nós vamos viver épocas ainda antes do arrebatamento. Crente na igreja que vai cair endemoniado. Eu estou torcendo para ver isso acontecer. Terça-feira lá na congregação que eu estou pastoreando, dirigindo não, pastoreando. Porque dirigir qualquer um dirige, agora eu estou pastoreando, varão. Eu falei, vem comigo, irmão, que vou morar aqui hoje. Até quem tem crente que está aqui vai cair. Quando eu taquei a mão, aí, irmão, eu falei, tá vendo, irmão? Tá vendo? Tá vendo? Por quê? Porque está sentada lá no meio das irmãs fumando um cigarrinho. Ah, gosta de beber uma mandacinha, cuidado. Você que gosta de ver um filmezinho pornô, coitado. Tá aqui olhando para mim. Deus sabe aonde você tem olhado. Deus sabe aonde os seus olhos estão postos. Deus sabe com quem você se relaciona. A quem você serve, a Ele ou Baal, a quem você adora. A Ele ou outro Deus, eu quero saber.
indica que nós estamos para viver a terceira guerra mundial. O foco está olhando para Israel. E eu quero dizer aos irmãos nesta noite: precisamos mudar de vida. Precisamos decidir a quem servimos. Nós brigamos por coisas tão banais, discutimos assuntos que não têm mais nada a ver. Não existe mais visão de reino. Eu vou falar, meus irmãos, é plano do diabo querer entrar no nosso meio. E tem gente, que se for possível dar um nó em pico d'água. Se nós não tivermos o Espírito Santo para discernirmos, nós vamos se enganar. Uma vez eu me lembro, em 1992, eu fui para a vigília lá na Arca do Concerto. É uma das vigílias mais conhecidas da Zona Leste. Ela era feita debaixo de uma garagem. Vocês estão comigo? Sim ou não? E nesta vigília, cheia de gente, glória! E a vigília era com oração. Se eu for fazer uma vigília de oração, não vem ninguém, irmão. Provavelmente nem os meninos da caçadora vêm. Eu aprendi com meus pais que oração, aleluia, é 3 horas direto de joelho, pé para trás, barriga vazia, e nós estávamos naquela vigília e Deus tomou seus laços. E tinha um camarada na porta da entrada da arca ali do concerto, e ele começou a falar em inglês. Pensa no inglês. Eu falei, que forte, que fino, me arrepiei todo, me senta mais ali. Daqui a pouco me sai uma irmã baixinha de cabelo grisalho, soltou uma língua estranha que eu nunca ouvi na minha vida, olhou dentro do olho do camarada e disse: espírito de engano, sai dele agora, porque quem está aqui é maior do que você, Satanás. O rapaz caiu no chão com o braço para trás, endemoniado. Era um pai de santo que havia entrado dentro da vigília e disse que ia enganar os crentes falando inglês. Só que ele caiu freio do cavalo, porque quem estava lá era Jesus. E a igreja não estava na vida, o diabo não entra, porque a igreja tem discernimento. Vem comigo! Eu quero que você entenda que Deus quer abrir a tua mente, quer te usar, quer movimentar a terra. Deus quer revolucionar a história da igreja através da tua vida. Mas Ele está dizendo: se desprenda das coisas terrenas, pare de adorar a outro Deus, vem hoje adorar a Ele, da maneira que você está, da forma que você está. Tem que ter uma mudança na tua vida inadmissível. Dizer que aceitou a Jesus, mas não tem mudança de vida, não tem mudança de comportamento, continua fofocando, continua mentindo, continua fornicando, continua adulterando, continua roubando, continua falando mal dos outros. Tem que ter mudança de vida, tem que ter posicionamento. A quem adorareis, a quem servis, a um Deus ou outro. É hoje a noite da decisão. Ou você entra hoje na fileira para fazer parte dos remanescentes, ou abre a área que nós vamos passar e vamos atropelar. Ah, Jesus, porque essa mensagem, mas deixa eu falar tudo aqui. E quando aconteceu esse terrível e grave incidente, Deus procurou alguém fiel. Deus sempre tem alguém na brecha. Deus sempre tem alguém fiel. Por isso que o Salmo, ele diz que o Senhor procurarão os fiéis na terra. Deus tem os seus fiéis. Pode um se corromper, pode outro baixar a guarda, mas Deus sempre tem alguém na brecha. E Deus se colocou e não foi no palácio, porque os profetas se venderam o seu ministério. Sacerdotes se venderam, todos estavam profanando aquilo que era santo. O sistema do diabo está se enquadrando na vida de muita gente. Mas oxalá que hoje a graça do Senhor Jesus venha te dar condição de sair do sistema que o diabo tem armado para sufocar e sucumbir a tua vida por erro. Eles se venderam. Tem gente se vendendo por coisa pouca, se vendendo por fama. É o que mais está matando gente hoje, é a fama, o estrelismo. Antigamente ser cristão, o povo era cristão, mas era cristão e tinha uns que tinham até constrangimento de falar, porque tinha empresa que não pegava quem era crente. Tu é de que religião? Sou protestante, aqui não tem lugar que nós somos católicos. Manhã de
dizia isso a mim, que era difícil. Os irmãos tinham que ser crente até que bastar. Hoje não, é uma popularidade. Tem até gente aí da mais alta cúpula que diz que é evangélico, é cristão, mas estão posando para a revista aí. Estão aí trabalhando em filme imoral. E eu fico me perguntando, meu Deus, cadê o caráter cristão? Eu estava orando um dia e Deus me deu uma visão de um gigante dormindo dentro da igreja. E eu via quando um varão entrava dentro do templo e tocava uma trombeta. Quando ele tocava a trombeta, o gigante levantava, mas ele não tinha força para trabalhar. Acordei do sonho e Deus falou para mim: é assim que está a igreja, dormindo, é um gigante adormecido. Estão tentando acordar, mas estão sem força para reagir. Meus amados e queridos irmãos, é tempo de nós abraçarmos a fé, é tempo de abraçarmos a nossa vida cristã, é tempo da gente se relacionar com Deus melhor, perdoar quem nos persegue, amar aqueles que não nos amam, glória, aleluia, ter amor por uma alma, levantar a cabeça, olhar, porque a redenção se aproxima, aleluia. Há um mês atrás Deus falou comigo e disse: levanta e vai até aquele meu servo e peça perdão para ele. Jesus, mas eu não fiz nada, Senhor. Aí ele falou comigo: como que você vai pregar o amor, o perdão, se você nunca perdoou? Eu disse: fala, meu Jesus eterno, é difícil. Ele disse: vá embora, porque você precisa salvar ele. E eu fui lá, e o irmão todo bravo, cheio da razão, ele me humilhou, ele disse para mim que eu não passava de um nada para ele. Eu abaixei a cabeça, levantei, depois o meu olhar para ele, enxuguei a minha lágrima e disse: irmão, eu estou aqui no nome de Jesus, não é porque sou pastor, não é porque eu sou vaso de Deus, eu estou aqui na condição de servo, e como servo de Deus, eu preciso ver você lá no céu. Ele olhou para mim e disse: eu nunca imaginei que você sairia lá do Taboão da Serra para vir pedir perdão para mim aqui. Eu disse: pois eu vim aqui pedir perdão. Quando ele me abraçou, ele chorou no meu ombro e disse: olha, você está sendo um exemplo para mim. E eu entrei dentro do carro e saí dando glória a Deus. Eu disse: que situação adversa que foi resolvida com a palavra me perdoa. E não é com demagogia, meus amados irmãos. Nós estamos vivendo uma época de demagogia, nós estamos dentro de um sinédrio. Tem muita gente na igreja que é fariseu. Ele diz que ama, mas só ama quem é da panela dele. Ele diz que tolera, mas só tolera se for da família dele. Mas hoje eu estou aqui como profeta de Deus para dizer ao senhor e à senhora: tem que ter mudança de vida, tem que ter mudança. Não, amém aí, irmão. Tem que ter mudança de caráter. O diabo está semeando nos corações ódio. Tem gente com ódio na igreja, tem pastor em cima de altar com ódio. Esses dias eu visitei um que ele cuida, sabe de quantas igrejas? 130 igrejas. É pastor presidente. E quando ele começou a falar comigo, ele disse: olha, eu tenho ódio de Beltrano, eu tenho ódio. Eu disse: pastor amado e querido, eu estou falando isso com muita propriedade. Eu disse: o senhor não pode fazer isso. Ele disse: só Deus para me curar. Existem pessoas na igreja que ocupam posição de ministério e outros que estão sentados na nave da igreja, que não entenderam a proposta do evangelho ainda. Eles acham que o evangelho é vingativo.